Na sequência, olha só, na aula passada nós só mencionei a teoria dos motivos determinantes. E aí eu lhe pergunto, se os motivos apresentados vão vincular a produção dos efeitos do ato, vão determinar a produção dos efeitos do ato, é bem simples. Se o motivo for verdadeiro, legítimo, crível, legal, motivo verdadeiro, legítimo, crível, legal, o ato produz todos os efeitos. Fácil. Motivo verdadeiro, ato produz todos os efeitos. Agora, e o inverso? Motivo falso, fraudulento, corrupto, mentiroso, o ato não produz os efeitos. Só isso. Então, nada mais, nada menos do que um motivo verdadeiro, o ato produz efeitos. Se o motivo for falso, o ato não produz os efeitos. Pronto. Só isso. Nada além disso. Fácil. Só que você tem que lembrar que eu tenho atos dos quais não há necessidade de motivar. E mesmo sem a necessidade de motivar, mas motivado foi, o que acontece? Vou repetir. Não tem a necessidade de motivar, mas o ato foi motivado. O que acontece? Eu tenho que aplicar também a teoria dos motivos determinantes. E vamos aos exemplos, ao exemplo clássico da doutrina. Cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração. Cuidado que não é livre demissão, é livre exoneração. Com base na teoria dos motivos determinantes, quem é cargo em comissão, quem é comissionado, pode ser exonerado a qualquer tempo, sem necessidade justificativa. Ele ingressa nos quadros da administração livremente e ganha um tchau livremente. Beleza. Aí eu lhe pergunto, e se eu quiser motivar a exoneração desse cargo em comissão, eu posso? Posso. Só que então o indivíduo fala, deixa comigo, vou esculhambar na motivação. Vou falar que por corte de despesa pública, por redução da folha, ele está sendo exonerado, nas entrelinhas que nunca mais aqui apareça. Tá. 2 dias depois, aquele indivíduo que foi exonerado descobriu que no seu lugar um outro servidor está, exercendo a mesma função, prestando o mesmo serviço, recebendo o mesmo valor. Opa! Se era para cortar despesa pública e outro servidor foi colocado no lugar para fazer a mesma coisa, não existe aqui lógica. É evidente que o motivo apresentado para o ato não era verdadeiro, não era legítimo. Se o motivo é falso, o ato não pode produzir os efeitos, concorda? Então, mesmo quando não era necessário motivar, mas motivado foi, eu aplico a teoria dos motivos determinantes? Aplico perfeitamente. Mesmo quando não era necessário motivar, mas se motivado, faça da forma correta, faça da forma legítima, faça da forma verídica, crível. Porque se você assim não o fizer, eu aplico a teoria dos motivos determinantes da mesma forma. Então, quer seja para o ato que deve ser motivado, quer seja para o ato que não precisava de motivação, mas foi motivado, eu aplico a teoria dos motivos determinantes da mesma forma. Fácil? Sem estresse? Tranquilo? Quais atos administrativos que necessariamente deverão ser motivados? Vamos lá. Volta, só para variar, na Lei 9784 de 99. Veja quão importante ela é. Pega lá a Lei 9784. Vamos lá no seu artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados. Viu? Motivo? Com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Pressupostos de fato mais pressupostos de direito. Aí você vai fazer a gentileza. Se os atos precisam e devem ser motivados, essa motivação pode ocorrer em 2 momentos. Ou acontece antes do ato, ou acontece concomitante ao ato. Pela doutrina clássica, se o ato foi produzido e somente depois ele foi motivado, problema, não dá. Ou os motivos estão antes, antecedem o ato, ou de forma concomitante, junto do ato. Se o ato foi praticado, deveria ser motivado e não o foi, já era. Tem que sair do ordenamento jurídico, tá bom? Aí veja, quais são os atos, então, administrativos que devem ser motivados? Olha lá.
é sempre uma ideia de sanção, de restrição, que foge à regra. É isso. Sancionatório, restritivo, que foge à regra, que vai para a exceção, tem que motivar. Olha lá. Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Autoexplicativo. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. Se você está decidindo, alguém está sendo, entre aspas, beneficiado no melhor sentido da palavra e outro não. Dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. Licitação não é a regra, se você vai afastar essa regra, você tem que motivar. Decidam recursos administrativos, pode gerar consequência e toda decisão deve ser motivada. Decorram de reexame de ofício, então tem que motivar da mesma forma. Deixem de aplicar jurisprudência afirmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. E mais, importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Possivelmente, o particular será atingido com uma dessas extinções ou convalidação. Então já sabe, falei de motivação, falei dos motivos obrigatórios e etc. Quais atos administrativos que necessariamente deverão ser motivados? Ver artigo 50 da Lei 9784 de 99. Como regra, atos que impõem sanções, restrições ou que vão fugir à regra, que vão para as exceções. Estes devem necessariamente receber os motivos, ok? Próxima pergunta, o que é a motivação aliunde? Afinal de contas, que diabos, que raios é a motivação aliunde? Imagina que antes de praticar um ato, eu solicito um parecer técnico, solicito um parecer da minha procuradoria jurídica. Vem lá o parecer, laudas e mais laudas até chegar à conclusão, pode praticar o ato nos termos do parecer. Joia. O que é a motivação aliunde? Eu digo que pratico o ato, defiro o pedido, decido favoravelmente, vírgula, nos termos do parecer. Como é que é, Bardelli? Você não está reproduzindo nesse documento assinado por você toda a fundamentação? Não. Eu estou fazendo remissão. Eu estou falando, olha, eu estou decidindo assim nos termos desse parecer que está anexado. Olha o artigo 50, parágrafo 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, nesse caso, serão parte integrante do ato. Então, eu tenho que juntar o parecer, anote lá, eu tenho que juntar o parecer, e ao invés de repetir toda a fundamentação do parecer, toda a motivação que lá está, o que eu faço? Eu faço menção, eu me reporto ao parecer. Claro que eu tenho que juntar esse parecer, senão o nego não consegue visualizar, não consegue aferir a legalidade, se eventual discricionariedade realmente foi discricionariedade ou arbitrariedade. Essa nada mais, nada menos é a motivação aliunde, que para nós está lá no artigo 50, parágrafo 1º, da Lei 9784 de 99. Pronto. Falei da finalidade, falei da forma, falei da competência, falei do objeto, falei do motivo. O meu FIFOCOM está pronto. O meu FIFOCOM está formado. O meu FIFOCOM está formado. Agora que meu animal de estimação existe, eu passo ao ponto 4. Agora que meu animal de estimação está pronto, eu tenho que dar os atributos, que é a mesma coisa que falar das características. Eu tenho que dar as características, eu tenho que caracterizar esse animal de estimação. Vamos lá. Primeira, presunção de legitimidade. Olha que interessante. Pela presunção de legitimidade, todo e qualquer ato presume-se legítimo. Todo e qualquer ato presume-se verdadeiro. Todo e qualquer ato presume-se legal. Legal, aquele que está nos termos da lei. Verdadeiro, verídico, aquele que realmente confirma uma situação de fato. Tranquilo. Aí eu lhe pergunto, a presunção de legitimidade do ato administrativo é favorável a quem? Anota, por gentileza. A presunção de legitimidade é sempre favorável ao Estado. A presunção de legitimidade é sempre favorável à administração pública, ao poder público.
Por isso, você não pode cair em pegadinha dizendo que a presunção de legitimidade é favorável ao particular. Bobagem. A presunção aqui é sempre pró-Estado, pró-administração pública. Nessa linha de raciocínio, o que você vai lembrar? Você vai lembrar que ela é relativa. Você vai lembrar que ela admite prova em contrário. Vamos voltar aqui ao exemplo novamente do Jefferson. Jefferson, como você sabe, fiquei sabendo também durante a gravação, é um corintiano, né? Tadinho, né? Mas é assim mesmo, vai ter que morrer, reencarnar e vai ascendendo espiritualmente, né? Até ser o topo da carreira, evolução espiritual, vai ser Flamengo. Olha lá, viu a alegria que ele já ficou? Olha lá, que alegria que ele ficou. Jefferson compra um Fiat 147. Eu, quando tinha 3 anos de idade, meus pais tinham um Fiat 147 vermelho. Jefferson, como todo corintiano, coloca na frente um adesivo Vida Louca. Vida Louca com K. Atrás ele coloca, é nós, Corinthians. Você fala, professor, pera lá, esse Fiat não é mais um 147, agora é um 149 e tem 2 defeitos a mais. Perfeito. Até aqui o raciocínio jurídico está ótimo. Jefferson está rindo, né? Do seu Fiat 149. Para, não sei como é que você chama aqui de sinaleiro, semáforo, sinal, parou ali, vermelho, tranquilo, ficou verde, engata a primeira e acelera. 2 minutos depois, o carro começa a entrar em movimento. Braço de fora, aquela camiseta regata, que ele diz que tem um gavião bordado no peito, mas não deixa de ser uma galinha da Angola, e ele ali se achando. Ah, e não pode esquecer daquele gorro que vem um pompom que fica, né, enfim, naquela região ali. Maravilha. E Jefferson, com seu Fiat 149, de repente, logo depois daquele semáforo, existe um radar, um pardal, também não sei como é que você chama aqui, mas um radar no seu nome na sua cidade. E ele foi flagrado por aquele radar, tomou uma multa porque estava a 450 km por hora. Você fala, pera lá, Barbieri, nem capotando, nem amarrado num foguete, nem caindo num abismo ele chega nessa velocidade. É, eu sei. Mas a multa chegou na casa dele, ele olha e fala, que é isso, hein? Deixa eu ver se eu entendi. O meu Fiat 149 chega nessa velocidade? Que é isso, vou para a lua com ele então. O ato fere a lógica, fere o bom senso, fere a física. E por incrível que pareça, vira e mexe isso acontece. Você entrar no YouTube e tem uma reportagem, um sujeito que tinha um Uno Mille e foi flagrado, não sei se a 380, 480 km por hora, por um radar também. Por mais absurdo que seja o caso, presume-se que Jefferson estava ou não naquela velocidade. Presume-se que Jefferson estava sim naquela velocidade. Por quê? Porque eu falo que a presunção de legitimidade ela é favorável ao Estado, ela é favorável à administração pública. Ótimo. Aí continua no raciocínio. Jefferson tem que provar que aquilo é impossível? Tem. E se ele não provasse, por exemplo, a multa produziria seus efeitos? Produziria. Imagine um indivíduo que deixa de receber a aposentadoria, chega ao balcão do INSS e lá diz o sistema que ele está morto, mas ele está vivo. Quem é que tem que provar que ele está vivo? Ele que está vivo ou o Estado que ele não está morto? A presunção é favorável ao Estado, então cabe ao particular fazer prova. Cabe ao particular provar que está vivo, cabe ao particular provar que era impossível atingir aquela velocidade, por mais absurdo que seja. Então lembra, a presunção de legitimidade é favorável ao Estado, porém ela é relativa, admite prova em contrário, também chamada de presunção iuris tantum, juris tantum, tá bom? Entendeu o primeiro atributo, a primeira característica? Então até a nossa próxima aula, um grande abraço.